Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Terceiro domingo da Quaresma. Nós estamos seguindo as reflexões e nelas nós falamos da importância da confissão, que essa importância nos leva, as confissões muitas vezes nos leva a refletir sobre os nossos pecados, sobre a nossa conduta, e também nos leva a uma transfiguração, a uma mudança de vida. Hoje nós temos a razão, poderíamos dizer assim, e o que confessar diante de Deus. São muitas as pessoas que dizem, né, eu não sei nem o que confessar, padre. Eu não sei nem o que dizer, eu não sei nem o que falar. A palavra de Deus hoje é realmente algo muito especial para aqueles que têm dúvida em relação àquilo que devem dizer nas suas confissões, especialmente durante esse período da Quaresma. A grande motivação, o finzinho do Evangelho de hoje, nos dá a grande motivação. Jesus não dava crédito para eles. Muitas pessoas creram no nome de Jesus enquanto ele estava na festa da Páscoa. As pessoas ouviam suas pregações e muitas pessoas se transformaram durante esse período. Mas por que Jesus não dava crédito a elas? Porque Jesus conhece o homem pelo fundo. Jesus conhece o íntimo dos corações. Jesus conhece o íntimo da nossa cabeça, o mais íntimo dos nossos pensamentos. Alguém uma vez perguntou, o diabo pode ler meu pensamento, padre? Não, mas Deus pode. O demônio, ele sopra algumas coisas que muitas vezes vão se tornar, em situações difíceis na nossa vida. Mas somente Deus pode ler aquilo que está dentro da nossa mente. Só Ele conhece o homem por dentro. Então, a grande motivação para a confissão é realmente colocar diante de Deus, transformar-se diante de Deus, mudar para que realmente Deus veja que nós estamos mudando. E não para que o homem veja, para que a família veja, para que as pessoas vejam. Não, isso vai ser uma consequência de nossa mudança, de nossa transfiguração. Aí, então, vem o que nós podemos dizer, o que nós podemos falar diante disso. Vamos lá na primeira leitura e encontramos esse texto muito famoso, que é o que nós chamamos de Decálogo, ou os 10 Mandamentos. É interessante perceber que há aí uma diferença entre nós, católicos, os cristãos e os judeus. Em relação aos 10 mandamentos, ao mesmo texto, eles não conferem 10 mandamentos. Eles conferem 9 mandamentos. Nós conferimos 10. Por que, padre, há essa diferença? Porque depois de tudo aquilo que Jesus pregou no Novo Testamento, daquilo que nós conhecemos, nós percebemos que Jesus valoriza a mulher enquanto pessoa e não enquanto objeto. Que é o que nós vemos no 9º mandamento. Vai dizer, não cobiçarás, a casa do teu próximo, começa assim o mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o escravo, a escrava, o boi, o jumento, ou qualquer coisa que lhe pertença. Isso quer dizer que a mulher está dentro de uma linha aonde ela é equiparada às coisas que o homem pode adquirir de forma financeira e que pode também se desfazer de forma financeira. E a igreja vem nos dizer, não é exatamente assim. Isso era aquilo da época, era a tradição da época em que foi escrito, os 10 mandamentos. Eles continuam plenamente válidos, como nós sabemos, porém, a igreja dá o respaldo à mulher, àquilo que realmente ela é, que é ser humano como um homem. Eles estão ali em pé de igualdade.
e se mantêm ali unidos, juntos, caminhando juntos para poder então fazer, né, a sua caminhada para o céu. Mas nós vamos ficar com os 9 mandamentos, para que nós possamos ter uma ideia melhor daquilo que realmente foi dado por Deus para as pessoas, para todos nós. Pensando em 9 mandamentos, nós temos um mandamento central. E o mandamento central é não matar. Quando nós pecamos, nós matamos Deus na nossa vida, os 4 primeiros mandamentos, e nós matamos o homem, os 4 mandamentos depois. E, em consequência disso, nós matamos a nós mesmos. Então, o mandamento que tu deve ter dentro do teu coração é este: sempre não matar. E quando eu vou fazer o meu exame de consciência para ir diante do sacerdote, fazer a confissão, o que eu devo pensar? As minhas atitudes, aquilo que eu vivo, o meu dia a dia, meu relacionamento com a minha família, o meu relacionamento com os meus empregados, com o meu chefe, com o meu trabalho, meu relacionamento de comunidade. Como é que ele está indo? Ele está ajudando a crescer, a viver, ou ele está ajudando a morrer, a matar? Então, esse mandamento, ele vai ser o termômetro, né? Se ele estiver mais para cima, estivermos valorizando a vida, nós estaremos bem. Se nós não estivermos valorizando a vida, nós estaremos mal. E aí, seja para Deus, seja para o homem, seja para nós mesmos. Não tem para onde correr. Avaliando rapidamente os mandamentos que nós temos, chamamos a atenção para algumas curiosidades. O primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas. O texto que é colocado é muito interessante, porque ele fala, que não terás outro Deus além de ti, não farás para ti imagem esculpida, daquilo que existe no céu, na terra, debaixo da terra, nas águas, e assim por diante. E não te prostrarás em culto, a esta imagem. Muitas pessoas fazem, aí tem um pequeno engano. Presta atenção naquilo que Deus diz. Não farás para ti imagem esculpida, e não prestarás culto à imagem. Quando se fala em prestar culto à imagem, significa que eu reconheço a imagem como Deus Supremo. Mas como é que um pedaço de gesso ou um pedaço de madeira vai ser Deus? E é isso que falta muitas vezes na cabeça dos nossos irmãos, de compreender que as imagens que existem na nossa igreja, elas são apenas representações. Elas não são santos, elas não são deuses. E aquilo, quando nós nos dirigimos à imagem, por exemplo, no final da missa, nós estendemos a nossa mão em direção à imagem de Nossa Senhora da Vitória, em sinal de respeito, porque ela representa a Mãe de Deus que está no céu. Da mesma forma como a maioria de vocês, que já perderam as suas mães, e que tem dentro das suas casas a imagem, a fotografia de seus entes queridos que já faleceram. E que você nunca gostaria de chegar a um outro que não é da tua casa, chegar lá e dizer, olha, joga essa porcaria fora. Isso daí não te serve de nada. Essa fulana já morreu. Você não gostaria que eu entrasse na tua casa e dissesse uma coisa dessa. Mas você tenha consciência de que ali não é a sua mãe. Ali não é o seu pai. Ali é a representação. Sempre será a representação. Nunca será a pessoa. Nunca, nunca. Um outro esclarecimento muito importante é sobre o sábado. Sobre o sábado, que o texto original é sábado. Por que a igreja mudou, padre? Por que nós celebramos o domingo e não o sábado? Pela coisa mais óbvia de nossas vidas. Nós não celebramos a Páscoa no sábado. Jesus ressuscitou no domingo.
a ressurreição, a nova criação. Tudo que Jesus tinha para fazer na Semana Santa, fez durante a Semana Santa, do domingo ao sábado. Ressuscitou no domingo, uma nova criação, que vai substituir a antiga criação. Aquela, né, que foi imaculada por Adão e que agora é renovada pela pessoa de Jesus. E a outra coisa mais interessante em relação a essa situação é o pai e a mãe. Porque se vocês perceberam, os 4 primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, guardar o sábado, não pronunciar seu santo nome em vão, honrar pai e mãe, está do lado de Deus e não do lado dos homens. Mas o pai e a mãe não são homens? Por que eles estão do lado de Deus? Porque você que é pai, você que é mãe, você é a representação de Deus na vida do teu filho e da tua filha. Você é o co-criador. Eu acho isso magnífico. É lindo, meu Deus, como é bonito uma mãe se sentir co-criadora, promotora da vida. Um pai assumindo a responsabilidade de pai, guiando o seu filho nesse caminho de Deus. Gente, isso é espetacular. Você é a imagem e semelhança de Deus, papai e mamãe. Isso é lindo. É maravilhoso. E aí nós vemos uma coisa muito significativa, que a psicologia talvez explique, alguma outra ciência explique, mas eu particularmente não sei explicar. Mas toda vez que você tiver um probleminha com o seu papai e um probleminha com a sua mamãe, você terá um probleminha com Deus. Toda vez que o teu relacionamento com o teu pai e com a tua mãe for difícil, for muito difícil, tu vai ter sempre, né, uma dificuldade em relacionar-se com Deus. Temos que rezar e pensar. E pedir a Deus que nos dê a sabedoria. Porém, o mandamento que eu gostaria realmente de chamar a atenção nesse dia é não chamar o nome de Deus em vão. Algumas pessoas dizem, ai, Padre Santo, chamo tanto o nome de Deus em vão, é ó meu Deus, ó meu Senhor, ó meu Jesus, né? Bateu a porta, ó Jesus, bateu o dedo, ó meu Deus, aconteceu qualquer coisa, perdeu uma coisa, passou alguém no trânsito, fez uma estrepulha, ó meu Deus. Isso não é chamar o nome de Deus em vão. Não é. Se for uma coisa exagerada, isso vai ser mais uma murmuração do que chamar o nome de Deus em vão. Porque aí toda vez que acontece uma coisa errada, tu está botando o nome de Deus no caminho. Então você não está chamando o nome de Deus em vão, mas você está murmurando. 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 Então, padre, quer chamar o nome de Deus em vão? Vai lá para o evangelho de hoje e vê a situação que nós vimos no templo. O que Jesus faz? Chega lá, olha toda aquela estrutura monetária, financeira, né? Ali, junto ao templo, lugar sagrado. E aí você vê o que realmente é levantar o nome de Deus em vão. Toda aquela estrutura que Jesus naquele dia bagunçou, ele não destruiu, mas ele bagunçou tudo ali. Tudo aquilo ali era chamar o nome de Deus em vão. Porque toda aquela estrutura que conduzia muitas vezes ao mal, que parecia muitas vezes as estruturas do Império Romano, eram feitas em nome de Deus. Feitas em nome de Deus.
Era uma estrutura muito articulada, não era uma coisinha, não era o bazarzinho da Vitória, a loja da Vitória, que fica aqui escondida na sacristia, não é as nossas banquinhas que nós colocamos, né, durante o festejo. Não é nada dessas coisas. Era uma estrutura realmente que era feita para arrancar o máximo daqueles que vinham ao templo de Jerusalém. E aí você percebia de quem eram os bodes, as ovelhas, as pombas, que eram vendidas para o sacrifício dos sacerdotes, de quem eram as moedas dos sacerdotes, quem era que determinava os preços dos sacerdotes. E eles organizaram de tal forma que ninguém conseguia entrar. Ninguém conseguia ter uma vez, ninguém conseguia ter um lugar. E eles dominavam toda a estrutura. E essa estrutura muitas vezes causava, né, um mal em nome de Deus. Da mesma forma como as pessoas usam o nome de Deus para enganar as outras pessoas. Contar um negócio para vocês. Chegou um santinho aqui muito simples e tal. Chegou aqui, ai padre, eu preciso disso, tal, porque a minha moto não sei o quê, eu estou vindo do serviço e eu sou evangélico, então para não pedir para qualquer um na rua, eu vim pedir para o senhor, porque o senhor sabe, né, o senhor também é cristão. Né? Eu disse, te acalma, a gente vai resolver o problema. Mandei 2 na frente, foram lá. Quando chegou lá na oficina não tinha moto, não tinha oficina, não tinha rua, não tinha nada. Usaram o nome de Deus em vão. Como outro dia numa das nossas paróquias, alguém que chegou e estava batendo na casa das pessoas, em nome da paróquia pedindo dinheiro. E aí o padre teve que fazer um alerta na internet, né, para poder realmente acabar com a situação. Usaram o nome de Deus em vão. Qual é a conclusão disso, padre? O que Deus quer de nós com essa situação? Em primeiro lugar, que você examine a sua vida sempre com os 10 mandamentos na cabeceira, para saber se você está na vida ou se você está na morte, se você está fazendo viver ou se você está fazendo morrer. Que atitudes estão contribuindo para a vida, que atitudes estão contribuindo para a morte? Para a sua, para a de Deus e para a dos irmãos. E a outra é que tudo isso acontece, Deus quer que aconteça, Deus quer que nós possamos ter essa consciência, para que nós possamos dizer como Jesus: destruí o templo e eu levantarei em 3 dias. Isso quer dizer, destrói todas as coisas materiais, mas o templo do coração, onde habita o Espírito Santo, vai permanecer. Destrói esse templo, que muitas vezes são pedras, e que não te ajudam a ser de verdade um homem e uma mulher de Deus, e coloca-te diante de Deus para que Ele faça a construção, através dos teus atos que vão te levar à vida. E assim o Espírito Santo vai habitar no teu coração, na tua vida. E aí você vai aprender que muitas vezes o maior pecado de todos nós é usar o nome de Deus em vão. Porque muitas vezes nós fazemos todas as coisas por interesse a outras pessoas. Tratamos bem por interesse, fazemos o bem por interesse, ou qualquer outra coisa por interesse. E não porque realmente a pessoa é meu irmão, é minha irmã, pela parte de Deus. Peçamos ao Senhor nosso Deus que nos dê essa força, essa coragem, essa sabedoria, para que o templo do nosso corpo possa ser sempre renovado pela força do Espírito Santo que habita em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.